Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje, Marcos 2, versículos 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. É interessante porque o jejum, ele é sempre visto como um sinal de luto e penitência. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, o jejum sempre vem acompanhado de algum acontecimento marcantemente negativo, né? Então, era o jejum quando acontecia algo ruim, e se rasgava as vestes e se cobria de panos e de cinzas. Então o jejum é visto como um sinal de penitência, né, de luto. É algo que vem acompanhado de uma revelação ou de um acontecimento muito ruim. Por isso que Jesus fala a questão, né, a resposta dele diante do jejum, porque a vida está presente no meio dos discípulos. Como é que eles poderiam jejuar se o autor da vida, se aquele que era o esperado, se aquele que veio inaugurar o tempo do Kairos, o tempo da manifestação divina no meio dos homens, aquele que veio cumprir as profecias, estava no meio deles, como é que eles iam jejuar? Era um momento de alegria, não um momento de tristeza, não um momento de luto, não um momento de perda. Era um momento de celebração da alegria. Por isso que Jesus utiliza a questão, né, do exemplo de um noivo. Eles estão em pleno banquete, o noivo está com eles, a festa está correndo solta. Por que eles vão jejuar? Por que eles vão ver um período de luto? Não. E aí ele continua. Mas quando chegar o tempo que o noivo for tirado deles, é interessante isso. Tirado. O noivo não vai embora. Porque tinha a festa das bodas, acabou a festa, o noivo pega a noiva e vai embora, vai para sua casa, né? Então, aqui não, o noivo é tirado. Ora, entende-se que uma pessoa que é tirada, ela é tirada à força, né? E realmente Cristo é tirado à força da convivência com seus discípulos, né? Eles o matam pregando numa cruz. Portanto, o noivo é tirado à força do meio deles. E aí ele continua, aí sim, eles vão jejuar. Porque aí chegou o período do luto, chegou o período da perda, né? O Filho de Deus, o Jesus que eles botavam toda a sua esperança, foi tirado do meio deles. Entretanto, ele lhes aparece ressuscitado. O período de luto, o período do jejum é curto, não um período longo. Por quê? Porque acontece que ele aparece no meio da comunidade ressuscitado. E aí onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, é compreender o porquê Jesus, naquele momento, vai contra um rito que era celebrativo do luto, o jejum, né? Lógico que para nós jejum tem outro significado, né? O jejum ele é visto como uma penitência em favor de algo, não é um símbolo de luto, de perda, né? O jejum, ou na cultura cristã, ele aparece como objetivo de controle corporal e de sacrifício, né? Por exemplo, eu faço jejum pela conversão dos pecadores, eu faço jejum pela conversão de alguém, eu faço jejum para dominar os meus instintos, ou seja, ele tem um outro caráter, diferentemente do jejum praticado na época dos fariseus e dos discípulos de João. Tá? Então, o jejum cristão não é símbolo de luto, é símbolo de penitência e de mortificação, para a purificação nossa ou das pessoas por quem estamos fazendo o jejum. Tá? Diferentemente do jejum praticado na época de Jesus.
Então, vivamos o autor da vida que continua presente no meio de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.